Olá! Hoje a gente vai trabalhar a relação de causalidade. Quando a gente fala de relação de causalidade, é a ligação que eu preciso encontrar entre a conduta e o resultado. Então vamos imaginar que a nossa conduta, e a gente vai padronizar aqui, vai combinar que a conduta vai ser sempre um tiro, ou seja, um disparo de arma de fogo. E o resultado que a gente vai ter é a morte da vítima. Se eu não tiver nenhuma causa, nenhuma concausa e ficar provado, através de um exame de corpo de delito, que o tiro provocou a morte, o autor do disparo vai responder por este resultado, morte. Ocorre que às vezes pode, entre essa relação de causalidade, haver a interferência daquilo que a gente vai chamar de causa. Causa absolutamente independente e depois a gente vai ver as causas relativamente independentes. E essas causas, elas também podem ser chamadas por outros doutrinadores de concausa. Vamos estar falando exatamente da mesma coisa. Quando a gente se depara com essas causas absolutamente independentes, a gente vai perceber que elas se subdividem em pré-existente, concomitante ou superveniente, de acordo com o momento em que ela ocorre em relação à conduta. Antes da conduta, pré-existente. Ao mesmo tempo da conduta, concomitante. Um pouco depois da conduta, superveniente. Mas vejam, elas são sempre anteriores ao resultado. Eu sempre olho elas em relação à conduta. Mas o segundo olhar que eu faço, então vejam, o primeiro que eu vou fazer, a primeira pergunta que eu me faço é: quando ocorreu a causa? Antes, durante ou depois da conduta? Então anotem aí, primeira pergunta: quando ocorreu a causa? Antes, durante ou depois? A segunda pergunta que eu me faço é: se eu retirar mentalmente a conduta, o resultado ainda assim existiria? Se eu responder que sim, significa dizer que a causa é absolutamente independente à conduta. Então vamos imaginar, e através de exemplos a gente vai entender melhor isso. Então vamos imaginar a primeira situação. O agente, ele efetua o disparo de arma de fogo contra a vítima. A vítima morre. Só que feito o exame de corpo de delito, verifica-se que ela havia ingerido veneno. Alguém a havia envenenado. E que essa é a causa da morte. Vamos imaginar um disparo de arma de fogo que tenha pegado no ombro, tenha pegado em uma região não vital. Então, a partir do momento em que eu falo que o veneno é que gerou a morte, vejam isso. Esse veneno eu classifico como sendo uma causa absolutamente independente, pré-existente. Pré-existente porque ocorreu antes. Absolutamente independente porque ainda que eu retire a conduta, ainda que eu retire o disparo de arma de fogo, essa vítima ainda assim morreria. Qual é a conclusão que eu chego? Que havendo uma causa absolutamente independente pré-existente, o autor da conduta não responde pelo resultado. Essa é a conclusão que eu chego. Tá, André, então quer dizer que o cara que deu o tiro não vai responder por nada? Não, ele vai responder por tentativa de homicídio. Mas nós estamos afirmando que ele não responde pelo resultado, morte. Se ele queria matar, tentativa de homicídio. Se ele queria só lesionar, pela lesão que ele provocou, certo? Agora vamos imaginar uma outra situação, uma causa concomitante. O agente, querendo a morte da vítima, efetua um disparo de arma de fogo. A vítima morre. Feito o exame de corpo de delito, constata-se que ela havia sofrido um infarto. E aí então, a gente tem que concluir que esse infarto, retirando o disparo, ele ainda assim aconteceria. Então vamos colocar uma cena em que a vítima ela é alvejada pelas costas sem ver a aproximação do autor do disparo, ou seja, ela não assustou em razão do tiro, ela teria esse infarto de um jeito ou de outro. O que a gente teria então? Retirei a conduta, foi o infarto que provocou o resultado. Qual é a consequência? É que, havendo uma causa absolutamente
absolutamente independente concomitante, o autor da conduta não responde pelo resultado. Agora vamos imaginar uma terceira situação, uma causa superveniente. Uma discussão em um bar, o agente efetua o disparo de arma de fogo contra o agente, contra a vítima morre. Mas, segundos depois do disparo, que atingiu a vítima no braço, cai uma viga do teto do bar e mata essa vítima por traumatismo craniano. Então, feito o exame de corpo de delito, constata-se que o que a matou foi o trauma craniano. Consequentemente, se eu tirar mentalmente o disparo, ainda teria havido essa situação. Consequentemente, a gente chega à mesma conclusão, ou seja, numa causa superveniente, o autor da conduta não responde pelo resultado. Novamente, se ele queria matar, uma tentativa de homicídio, se queria lesionar, a lesão corporal. Vejam que a gente pode resumir isso dizendo que, havendo uma causa absolutamente independente, seja ela pré-existente, concomitante ou superveniente, o autor da conduta não responde pelo resultado. Quem nos diz isso é o artigo 13 caput, que fala o seguinte: só responde pelo resultado quem lhe deu causa. Como a gente está dizendo que a causa do resultado é outra, esse fica livre do homicídio, certo? Do resultado morte. Agora a gente vai ver a